Olá, pessoal. Aqui quem fala é o professor Júlio Colella, coordenador do curso de Gestão de Agronegócios, e nós vamos fazer hoje a aula inaugural de Gestão de Agronegócios. Então, vamos primeiramente me apresentar. Meu nome é Dr. Júlio César Tocacelli Colella, sou engenheiro agrônomo. Tenho graduação na Universidade Estadual de Maringá, além de mestrado e doutorado também lá na UEM. Por que você deve escolher gestão de agronegócio? Primeiramente, nós vamos conversar sobre o curso, depois vamos falar sobre a dinâmica desse curso e vamos falar um pouco também do mercado competitivo, além de outros assuntos. Então, primeiramente, o curso. O gestor de agronegócio, como vocês podem ver, tem uma responsabilidade de aumentar a eficiência da cadeia produtiva e sustentável, por meio de aplicação de técnicas de gestão, comercialização e incorporação de novas tecnologias. Ou seja, o gestor de agronegócio, ele trabalha em uma parte muito importante. Enquanto o agrônomo ele trabalha dentro da porteira, fazendo a produção, o gestor de agronegócio, ele vai fazer o quê? A melhor venda desse produto, vai escolher que produtos que devem ser vendidos ou devem ser comprados, como são comprados, para onde vender, vendo no mercado interno ou vendo no mercado externo, vendo para vários produtores ou vendo para um produtor específico. Faça exportação por via terrestre, aérea ou marítima. Então eu vou escolher, o gestor de agronegócio, ele vai trabalhar bem nessa posição. É uma posição no qual ainda temos grandes problemas no mercado brasileiro, grande falta. Então o gestor de agronegócio vem para suprir essa posição. Qual que é o perfil do egresso do gestor de agronegócio? Então, o que a gente quer? Que os conhecimentos, as habilidades, as atitudes e os valores que vocês irão receber aqui na Unifatesc sejam aplicados de maneira segura, responsável, sempre seguindo as tendências mundiais de desenvolvimento sustentável da agricultura. Então, nós vamos passar para você todas as técnicas que um gestor de agronegócio precisa, como se atualizar durante o seu período de trabalho, quando você sair, para onde você deve olhar, o que você deve fazer. Então, essa daqui é uma das coisas que nós vamos passar para vocês, o gestor de agronegócio, quando você estiver formado. Quais são suas competências? O que seria competência? O que você vai sair daqui da Unifatesc tendo noção para poder fazer lá no mercado de trabalho? Então você vai poder aplicar técnicas de gestão, de comercialização, sempre melhorando a eficiência do mercado agrícola e agroindustrial. Ou seja, você vai usar técnicas de venda, técnicas de comercialização, técnicas, por exemplo, do setor de agroindustrial, de comprar insumos, de maximizar esses insumos, identificar segmentos e cadeias produtivas do setor agropecuário que ainda não foram encontradas ou que estão sendo subutilizadas. Então, vamos supor, por exemplo, a venda de produtos de olerícolas, hortaliças, com processamento mínimo. É muito fácil, eu sempre encontro rúcula, encontro alface, encontro salsinha, cebolinha, mas eu não encontro, por exemplo, cenoura. Então você pode passar a verificar o seguinte: quem sabe montar uma agroindústria de processamento mínimo de cenoura, isso vamos colocar como exemplo, e fazer todo o processo. Eu tenho que avaliar os custos de produção, os aspectos econômicos para comercializar esse novo produto, como por exemplo a cenoura ela minimamente processada, serviços que eu posso passar, por exemplo, para um produtor. Eu posso, por exemplo, trabalhar numa concessionária de tratores.
Então, isso é muito interessante. Idealizar ações de marketing, principalmente para o agronegócio. Ou seja, como que eu vou vender o produto do produtor? Nossa, ficou uma cacofonia, mas é isso mesmo. É o produto do produtor. E esse produto, como que eu vou mostrar ele para o mercado? Como que eu vou valorizá-lo? Como esse produto vai chegar à vista do consumidor? Não esqueçam, a primeira coisa que compra o produto é quem? Seus olhos. E um outro detalhe muito importante, você também vai auxiliar na organização, na execução da gestão do negócio rural e agroindustrial. Ou seja, você vai passar toda a parte de custo de produção, como que deve ser vendido, o que deve ser comprado, fazer cotações e assim por diante. Aonde o nosso gestor de agronegócios vai atuar? Então, tem vários locais, como propriedades rurais, grandes propriedades, elas já vendem direto, por exemplo, para uma indústria, ou vendem para exportação. Então, dependendo, você pode trabalhar para fazer a venda direta sem passar por intermediário. Gente, isso para um produtor rural grande é um lucro a mais, porque não está passando por nenhum atravessador. Está saindo dele diretamente para uma empresa, por exemplo. Vamos supor que fosse esmagar soja. Em vez de passar, por exemplo, por um entreposto ou por algum atravessador, antes de chegar na esmagadora de soja, você vende direto. Ou seja, aquele valor que iria ser entregue para uma outra pessoa vai para onde? No bolso do seu produtor, do seu empregador. Você também pode atuar em empresas comerciais, estabelecimentos agroindustriais, ou seja, por exemplo, um abatedouro, uma estrutura para armazenagem de grãos e assim por diante. Pode trabalhar em empresas de assistência técnica, pode trabalhar em extensão rural e pesquisa, trabalhar em cooperativas, que é um nicho muito interessante, bem como em indústrias de beneficiamento e comercialização desses produtos agroindustriais. Qual que é como que você vai fazer toda a sua formação enquanto você estiver aqui na Unifates? São 26 disciplinas que você vai fazer, tá? Vão ser em 10 módulos. Normalmente eu tenho 4 módulos por ano. Você vai fazer todo o seu curso num tempo de 2 anos e 6 meses. Por isso desse 2,5. Após esse tempo, né, que é o tempo mínimo, mínimo que você tem para se formar. Pode se formar com mais tempo devido a algum percalço? Sim, pode. Mas esse daqui é o tempo mínimo. Eu não posso, por exemplo, formar um aluno com 2 anos de curso, a não ser que ele me venha pedindo, por exemplo, aproveitamento de disciplinas. Então, depois disso, você vai se tornar um gestor do agronegócio. Nós vamos trabalhar principalmente com aulas conceituais. O que seriam essas aulas conceituais? Ou seja, nós vamos passar os conceitos de cada disciplina para você ter uma fundamentação quando você estiver no mercado de trabalho, para você saber, por exemplo, vamos ter uma disciplina chamada de contabilidade geral. O que essa disciplina vai passar para a gente? Quais são os processos contábeis que eu tenho? E depois de um tempo você vai ver, por exemplo, contabilidade agropecuária. Então você vai ver agora um pouco mais focado na contabilidade dentro de uma propriedade, por exemplo. Então você vai ter aulas conceituais sobre isso dali, com professores que são especialistas, mestres ou doutores nessas áreas. Vou ter uma aula de estudo de caso, ou seja, ele vai passar, por exemplo, que você faça, lá, por exemplo, contabilidade geral, ele queira que você faça um custo de produção. Você vai montar esse custo de produção e entregar. Além disso, cada disciplina vai conter uma apostila que você pode gravar aí no seu computador. Além das aulas conceituais que vão estar gravadas e você vai poder assistir quando você quiser, também nós vamos ter as aulas ao vivo com professores que vão atualizar o que você está trabalhando. Então, isso torna-se muito interessante para vocês. Tá? Então, é uma coisa interessante que vocês podem ter.
E a aula de revisão, normalmente, é aquela aula que fica antes da prova, que vai tentar auxiliar vocês na sua avaliação. Então, a aula ao vivo, ela vem aqui, é um diferencial que nós temos aqui na Unifatec, que vem para atualizar o material que está ali. Então, é muito legal esse ponto de visão que a Unifatec teve. Dentro da nossa plataforma de estudos, nós temos duas partes. Uma chama-se WAE, que é o sistema acadêmico, e nós temos a plataforma Moodle, que é onde se encontram as suas disciplinas. Nós sempre temos uma aula de introdução, tá? Caso vocês queiram ver uma das aulas, é sempre no início do módulo. Então, o módulo, como já iniciou, já foi feito, mas caso vocês queiram ver, tá aí o endereço para vocês. Tá? Por isso eu estou aqui dando uma enroladinha para vocês anotarem, principalmente o finalzinho que é complicado, né? Mas caso vocês queiram, vocês podem entrar em contato com o tutor prontamente passará esse link aqui para vocês. Tá? É muito interessante vocês verem lá, porque vai tirar muitas dúvidas, tanto do sistema WAE quanto da plataforma Moodle. Né? A plataforma Moodle, quando você entrar, vai ser nessa posição. Você está lá o endereço, né, eadunifatec.com.br. Aqui você vai colocar o nome, o seu usuário e a sua senha. O usuário e senha, tanto do WAE quanto do Moodle, é a mesma. Tá? Então, eu peço aos senhores, na primeira entrada de vocês no sistema, que vocês alterem para uma senha que seja pessoal sua, para que pessoas não possam entrar e estarem fazendo algum problema com vocês. Tá? Então, sempre troquem a sua senha na primeira entrada. Aí nós vamos para a questão das avaliações. Então, você vai ter o quê? 2 atividades objetivas online, com 10 questões. Você vai preencher essas 10 questões. Vai valer 1 ponto da sua média total. Vai ter um fórum discursivo. O que é esse fórum, professor Júlio? É o seguinte, você vai passar, vamos supor que está na contabilidade geral lá novamente. E daí você quer saber como é que faz depreciação. Ou você sabe que como faz depreciação e quer mostrar para os outros como que faz, um método mais simples do que, por exemplo, foi ensinado em aula. Olha, pessoal, um outro modo de fazer a depreciação, além desse que o professor ensinou, que é muito importante, que é o básico para nós, pode ser feito assim, desse modo, desse modo, desse modo, desse modo. Aí alguém pode falar, nossa, que legal. Aí o outro, além desse, você pode fazer assim também. E lá você vai colocando outros tópicos sobre esses materiais, por exemplo, no nosso caso de contabilidade geral. E isso daí vai ter o tutor que vai estar visualizando essas interações que vocês vão estar tendo lá, e dependendo do nível de interação que vocês tenham, 0,5 até 0,5 você já vai ter na sua média. Logo em seguida você vai ter a avaliação prática de aprendizagem, ou seja, vai passar um problema para você, na área, por exemplo, numa área, e você vai ter que solucionar esse problema. Logo em seguida, você vai ter as atividades do estudo de caso. Né? Então, vocês vão ter 10 questões para responder. E, por último, a nossa prova, também conhecida como avaliação. Vocês vão ter a prova e depois vocês vão ter a substitutiva. Uma coisa que eu peço aos senhores, esses 4 de cima, por favor, o façam pelo seguinte motivo. Se você pensa, não, senhor Júlio, eu vou gabaritar a prova, tranquilo. Gente, é complicado. Gabarito a prova? Gabaritam. Mas você ficar com tudo média 6 até o final do curso, isso vai ser complicado para você conseguir um emprego. Então, o que eu aconselho aos senhores? Façam todas as outras atividades. Não confiem nesses 6. Porque se vocês confiarem em tirar um 5 e 2, por exemplo, o que vai acontecer? Você vai ficar retido nessa matéria e terá que fazê-la novamente. Gera custo. Tá? Então, não confie. Ah, mas professor, tem a sub ainda. A sub, as questões que estão na sub, não são idênticas da avaliação. Então, pode ser que a sua nota seja até pior.
Pode melhorar? Pode. Mas pode piorar? Pode também. Então, nós somando todos esses valores, vai dar um total de 10. Quem vai acompanhar vocês durante o seu curso? Então, primeiramente, eu, esse coordenador que vos fala, que eu vou organizar, planejar o curso, sempre com foco naquele perfil do egresso que a gente acabou de conversar. Logo em seguida, nós vamos ter o tutor professor, que é aquele cara que sempre vai estar conversando com você no WhatsApp, sempre vai estar lembrando coisas para você. Se você tiver dúvidas, é para ele que você vai perguntar e ele vai se a dúvida for falhou aqui. Vai passar tanto para o coordenador de curso, quanto também pode passar para o professor formador. Quem é esse professor formador? Ele vai ser o responsável por aquelas aulas ao vivo que a gente falou. Ou seja, ele vai ser aquele professor que vai atualizar o que o professor autor fez anteriormente. Quem é esse professor autor? É o responsável pelo material didático que você tem acesso. Então, o professor formador vai passar as atualizações, posições muito interessantes que tem ali que o professor autor não comentou nos vídeos principais dele. O professor formador vai auxiliar nesse ponto. Outro ponto muito interessante: estágio obrigatório. Como nós estamos falando de um técnico, não tem estágio obrigatório, mas permite estágio remunerado. Uma outra coisa que eu tenho a dizer para vocês antes que vocês me perguntem que conselho que eu vou responder? Sou técnico em agronegócio, que conselho que eu vou responder? Você pode fazer a sua inscrição tanto no CREA quanto no Conselho de Administração. Você escolhe onde você quer. Tá? Só que tem aquele problema, senhores. Se vocês forem fazer estágio remunerado, tomem cuidado. Se vocês fizerem alguma coisa que envolva, por exemplo, na engenharia, alguma coisa que é um responsável técnico que pode fazer, e você for denunciado, você está fazendo exercício ilegal da profissão. A mesma coisa se for de administrador. Só o administrador pode fazer aquilo. E você fizer e for denunciado, exercício ilegal da profissão. Isso, gente, você vai responder civil e criminalmente. Além de se tornar persona non grata. O que é isso? Então vou fazer administração então, professor. Se você fez um problema com a administração e tentar entrar no conselho, o conselho não te aceita. A mesma coisa vale para o conselho de engenharia e agronomia. Então, senhores, muito obrigado pela presença de todos aqui. Espero que isso tenha auxiliado a vocês. Se precisarem de mais alguns dados, podem entrar em contato comigo ou com o seu tutor, principalmente, que nós vamos estar aqui prontos para auxiliá-los nas suas dúvidas. Beleza, gente? Muito obrigado e até mais. Tchau, tchau, gente.